Clayton Hinterholtz, reumatologista, para falar sobre uma doença chamada lúpus. Muitos já devem ter ouvido falar, mas ela é pouco abordada, pouco se sabe sobre isso, né? Então, o que se sabe, geralmente a gente também sabe errado, tanto que eu estava aqui conversando com o doutor antes da gente começar a gravar, e eu mesma estava pensando em algumas coisas erradas a respeito, né? Então eu falei, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, vamos levar informação para você aí de casa sobre o lúpus. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigada por nos receber. Imagina, satisfação. Doutor, o que é o lúpus? Bom, o lúpus, ele, em termos médicos, é assim, é uma doença inflamatória sistêmica autoimune. O que significa isso trocando em miúdos, né? Que é uma doença que provoca inflamação nos órgãos, né? No corpo inteiro, certo? Ela é autoimune, por quê? Porque o nosso corpo é que, por um motivo que ainda não é bem conhecido, começa a produzir anticorpos contra nós mesmos, né? E aí esses anticorpos acabam atacando os nossos órgãos, a pele, as articulações, e dependendo do local onde for acometido, vai gerar um determinado sintoma na pessoa. É genético ou é algo, é bactéria? Como que surge isso? Então, o lúpus, até um detalhe importante que eu acho que é a gente falar, e ninguém pergunta, né? Mas por que esse nome de lúpus, né? Por que o lúpus, assim, porque a pessoa o médico que descobriu essa doença, há muitas décadas atrás, ele achou que aquelas pessoas as quais tinham lúpus, elas possuíam manchas no rosto, que eram manchas semelhantes a lobos, né? Ao animal lobo. Então, ele deu essa classificação de lúpus, né? Enfim, eu não acho muito parecido com lobo, mas eu nunca reparei em mancha de lobo. Como são essas manchas de lobo? No rosto, porque assim, o lobo tem umas manchas, né? E aí ele achou uma semelhança com as manchas do lobo e deu o nome então de lúpus, né? Nossa, que interessante. Interessante. Mas voltando à tua pergunta, tu perguntou se isso é genético, né? Se é de bactéria ou se isso é por acaso. Então, o lúpus ele tem uma parte genética, tá? As pessoas que são portadoras de lúpus, elas possuem uma pequena alteração na sua estrutura genética e que predispõe elas a desenvolver a doença. Porém, elas, mesmo tendo essa predisposição, podem passar a vida inteira sem manifestar a doença. Porém, ao longo da vida, às vezes, por uma infecção de algum vírus, ou uma infecção por bactéria, ou alguma toxina do meio ambiente, ou até algum alimento que a pessoa possa ingerir, o vírus que possa invadir a pessoa, pode estimular aqueles genes que estavam adormecidos. E a partir dali a pessoa começar a manifestar, ter as manifestações do lúpus, né? Então, respondendo melhor a tua pergunta, tem características genéticas, porém são fatores do meio ambiente que estimulam aqueles genes a se manifestarem. Nossa, e tem como prevenir isso ou não? Na realidade, assim, não tem como prevenir, né? Porque como a pessoa já nasce com essa questão genética predispondo ela a isso, né? Ela tem que ter os cuidados que uma pessoa tem que ter ao longo da vida, de ter uma alimentação saudável, né? Evitar alimentos que contenham muitos corantes, antioxidantes, substâncias estranhas ao nosso corpo, né? Porque o nosso corpo pode, num determinado momento, reconhecer essas substâncias estranhas
né, como inimigos, né? Porque, por exemplo, um antioxidante na natureza, nós não temos um conservante, por exemplo, né? O nosso corpo pode não reconhecer aquilo ali como sendo nosso e ativar aqui no sistema imunológico, aqueles genes entrarem em atividade. Então a prevenção seria basicamente assim: nós termos uma vida saudável, né? Evitar excessos, controlar o estresse, como a maioria das doenças, né? A gente sabe que tem esse componente genético, mas também o que envolve, né, a vida da pessoa. Tem alguma idade onde ela se manifesta com mais facilidade ou não? Quando ela pode se manifestar? Tem uma idade, assim, geralmente o lúpus é uma doença que é muito mais frequente em mulheres. Para tu teres uma ideia, atinge uma mulher, 10 mulheres para um homem, tá? Essa é mais ou menos a proporção. E, enfim, é mulheres jovens, vamos dizer assim, da faixa dos 15 aos 50 anos, né? É a faixa mais acometida. E como é que eu sei, por exemplo, se de repente eu desenvolvi o lúpus? Sim. Bom, aí tem que haver uma suspeita, né? Porque, como eu te falei no início, o lúpus ele é uma doença que pode atingir vários órgãos e sistemas do nosso corpo, né? Ele pode atingir desde a pele apenas, né? Ou as articulações, mas também pode atingir órgãos internos, pulmão, cérebro, coração, né? Então, o que vai acontecer? Depende dos sintomas que a pessoa tem. É uma doença assim, com muitos sintomas. Então, ao primeiro, vamos dizer assim, se a pessoa não está se sentindo bem, está sentindo alguma dor, manchas estranhas, tem que procurar uma ajuda médica, né? E na realidade, quem vai fazer o diagnóstico mesmo é o médico, né? Então, tem que ter um profissional ali que esteja também habilitado e capacitado para fazer o diagnóstico, né? Mas o lúpus é uma doença meio misteriosa, né? Porque tu tá, por exemplo assim, eu não me sinto bem, eu não sei o que eu tenho, eu vou ao hospital. Pode ser tudo, menos lúpus. Como pode ser o lúpus? Sim. Não Sim. existe, não é que nem outras coisas que tu tens, que tu já vai para o hospital, tu já sabe que pode ser aquilo ou aquilo. O lúpus ele é meio misterioso, não é? Nesse sentido, é uma doença um tanto misteriosa, concordo contigo, né? Inclusive, muitas vezes, como tu até referiu agora, você referiu, o que acontece? Uma pessoa que até então não tinha nenhum problema, de repente começa a passar mal e vai para o hospital. É atendida no hospital e provavelmente não vão pensar em lúpus, porque a pessoa vai estar tendo algum sintoma de alguma doença comum. Por exemplo, a pessoa pode ter uma dor abdominal, por exemplo, né? Ela pode ter uma falta de ar, uma dor torácica, por exemplo, e a partir daquilo ali vai se descartando outras patologias e se chega por fim a um diagnóstico de lúpus. Não é essa pergunta que tu colocaste, como é que vai se descobrir que é lúpus, né? Como é que se chega a isso? Muitas vezes não é fácil, tem que ser através de um processo de descartar outras patologias, outras doenças, né? E aí vai se chegar por fim a um diagnóstico de lúpus. Existem alguns achados que são importantes no lúpus, né? Principalmente achados de exames laboratoriais, porque os sintomas que o paciente com lúpus pode ter são os sintomas de doenças comuns, né? Dores articulares, por exemplo, né? Uma dor no peito, uma falta de ar, algumas manchas pelo corpo, que muitas vezes a pessoa acha que é uma alergia, ou que é uma reação a alguma coisa que ela comeu. Então,
somente pelos sintomas fica muito difícil fazer o diagnóstico de lúpus. Então, nós temos que lançar a mão de exames laboratoriais. Esses é que vão, então, nos direcionar para um diagnóstico mais preciso. É uma doença, quem tem, é para sempre, para toda a vida? É curável? Sim, curável não. É uma doença para toda a vida, tá? Porque como ela é genética, que nem a gente comentou antes, ela tem um fundo genético, a pessoa vai carregar essa tendência a ter a doença, ou a própria doença, para o resto da vida. Porém, a doença tem controle, né? E através de um tratamento correto, a pessoa pode ter uma vida totalmente normal, controlando a doença. Mas deve ter as suas crises, assim, né? De repente, alguma coisa, ou não. Se tomar todas as precauções, ela consegue viver sem crises? Consegue, mas assim, vamos tentar ver o seguinte: o que seriam as crises, né? Dor, tá. O que dizem, eu ouvi falar, não sei, por isso a gente está levando para o público essas informações, que é uma doença que causa muitas dores. Então, vamos assim desmistificar algumas coisinhas. Mitos e verdades, vamos falar de mitos e verdades. Tá, exatamente. É assim, ó, nem todo paciente com lúpus tem dor, tá? O paciente com lúpus vai ter dor quando a doença afetar, vamos dizer assim, as articulações, os músculos, né? Afetar ligamentos, tendões, essas estruturas que provocam dor na pessoa, certo? Então essas pessoas costumam ter o que a gente chama de artrite, né? Artrites, que são inflamações nas articulações. Aí sim, essas pessoas costumam ter, né, como uma das manifestações da doença, a dor. Né? Porque o lúpus tem variações, tem tipos diferentes de lúpus. Tem tipos diferentes, né? É uma doença multifacetária, vamos dizer assim, né? Ela pode, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. A pessoa manifesta o lúpus apenas na pele. Tá? Então, pode ter coceira. Pode até ter coceira, mas geralmente são manchas, né? Então, digamos assim, a pessoa manifesta o lúpus apenas na pele. Então, ela vai ter aquelas manchas que são típicas do lúpus, né? Mas pode não ter dor. Entendeu? Então, essa pessoa, em especial, que eu falei agora, ela pode ter manifestações que não levem à dor. Então, né? Outro exemplo, uma pessoa que manifesta o lúpus no pulmão, através, por exemplo, de um derrame pleural. Os anticorpos da doença foram lá, atacaram o pulmão e provocaram no pulmão o que a gente chama de derrame pleural, né? A produção de líquido, né, no pulmão. Esse paciente vai ter uma manifestação mais relacionada ao aparelho respiratório, falta de ar, uma dor torácica, por exemplo, né? Mas não necessariamente dores pelo corpo. Isso tudo depende do tipo de lúpus, aonde o lúpus atingir a região do corpo é que vai manifestar o vai sintoma. Vai determinar os sintomas da pessoa, isso mesmo. Não sabe qual é o pior, né? Porque acho que falta de ar deve ser insuportável. Exatamente, e quando atinge o cérebro, né, a pessoa pode... O que a acontece? Primeira manifestação do lúpus pode ser, por exemplo, um AVC, um derrame, né? Quantas pessoas jovens que a gente conhece, e a gente até se espanta, não sei se já aconteceu contigo, na tua família ou uma pessoa próxima, uma pessoa jovem tem um AVC, um derrame, por exemplo. Pode ser lúpus? Pode ser lúpus, porque vamos ver o seguinte, um AVC não é típico de uma pessoa jovem. A gente espera que quem vai ter um derrame, né, que é o nome popular do AVC,
vai ser uma pessoa já de pouco mais idade, acima dos 50, 60 anos, né? Fumante ou que tem diabetes, enfim, uma pessoa de um pouco mais idade. Mas daqui a pouco nós temos aí um jovem de 25 anos que tem um AVC, né? Não, a gente tem que desconfiar, né? Tem alguma coisa errada aí. Uma das possibilidades pode ser que essa pessoa tenha tido um AVC provocado por anticorpos do lúpus que tenham provocado uma obstrução num vaso cerebral. Então, AVC em pessoas jovens pode ser lúpus, uma das manifestações do lúpus. E aí eles começam o estudo. Exato. Para o tratamento, e aí é um tratamento eterno. Geralmente quem tem lúpus diagnosticado, né, tem que fazer um tratamento para o resto da vida. Essa é a indicação. É uma doença letal? Não, aí que tá. Isso aí eu acho importante assim tu ter tocado nesse assunto, porque a gente tem que desmistificar um pouco as coisas, tá? O lúpus, na maioria das vezes, ele se manifesta de forma leve. Tá? De forma leve, que muitas vezes a pessoa pode até ter lúpus e passar o resto da vida tendo lúpus e viver muitos anos, morrer de velho mesmo, né? Por exemplo, a maioria dos casos de lúpus costuma afetar um pouco a pele, um pouco as articulações, né? Eventualmente as mucosas, pode dar um pouco de ferida na boca, tipo aftas, né? E isso na pessoa se manifesta, vamos dizer, de forma temporária, intermitente, quer dizer, dá agora, aí passa, daqui a um tempo volta de novo, e assim vai indo. E a pessoa consegue até conviver com isso sem tomar medicamento, né? E mesmo sem ter o diagnóstico do lúpus. A maioria dos casos, então, que eu quero assim deixar claro, que são casos leves, né? Onde a pessoa pode passar a vida inteira, né? Não vai morrer do lúpus, né? Vai morrer de outro problema, e às vezes muitos nem tomam medicamento, nem sabem que tem lúpus. O lúpus é como qualquer outra doença. Por exemplo, vamos pegar o exemplo assim da hipertensão. A maioria dos casos de hipertensão são leves, né? A pessoa provavelmente não vai morrer da hipertensão leve, se ela controla a alimentação, se ela toma a medicação corretamente, né? Controla o peso. Então, isso é o exemplo da hipertensão. Mas o lúpus é a mesma coisa. O lúpus nós temos formas leves e formas graves. Felizmente, a maioria são formas leves, né? Que a gente consegue ter um controle, que a pessoa vive, não é esse bicho de 7 cabeças, né? Porque eu acho que o que falta muito, assim como tu até falaste no início, é informação sobre a doença, né? Então, é claro que no momento que tu tem o diagnóstico, tu vai cuidar mais, né? Mas não é uma sentença de morte, né? Vamos tirar isso da cabeça das pessoas, né? Que a pessoa pode ter uma vida normal fazendo o tratamento tranquilamente. Que bom. Muito obrigada por nos receber. Obrigada a você de casa por estar aqui com a gente. Espero que a gente tenha levado essas informações para vocês. Então, resumindo, o lúpus é uma doença como qualquer outra. Se bem cuidada, bem tratada, você pode morrer de velho. Exatamente, é isso aí. Não é verdade? Isso. Muito obrigada, doutor Everton. Eu que agradeço. E você de casa aí, se tiver mais alguma informação, aqui estarão à disposição para tirar todas as dúvidas. Obrigada e até a próxima semana. Até mais. Tu já ouviu falar num tipo de terapia que trata principalmente do amor incondicional?
Essa terapia se chama Karuna Reiki. É uma ramificação do Reiki Usui e ele tem como ponto de acesso usar o amor para curar traumas, medos, angústias e principalmente anseios que a gente passa no nosso cotidiano. O Karuna Reiki é uma ramificação muito intensa do Reiki que trabalha principalmente as mães, o amor materno, a falta que muitas vezes a gente sente delas. Contador da Saldanha Contabilidade. Mais uma dica importante para o seu imposto de renda. Você, como profissional liberal, use o seu direito de fazer o livro caixa.